Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Rodrigues, para quem não me conhece, eu sou diretora da Confidence Professional and Academic Skills, sou irmã da Mônica que está aí com vocês agora. Então, queria desejar para vocês uma boa tarde e dizer que a gente vai conversar um pouco à distância aqui. Eu, infelizmente, não pude estar aí com vocês hoje. Eu tenho uma disciplina que eu dou em inglês lá na Unip e ela ocorre de segunda-feira, então é realmente um dia bastante difícil para me ausentar lá, tá? Mas isso não impede que a gente deixe aqui o nosso recado. Então, eu gravei um vídeo para vocês com uma aula, um recado, não vou nem dizer que é uma aula, é uma conversa que eu vou ter com vocês. Vou deixar algumas reflexões aí sobre gerenciamento de tempo, tá? Eu já fui aluna, né? Quem me conhece já sabe que eu ainda sou aluna, sou sempre aluna, gosto muito de estudar, de aprender. E assim como qualquer outra pessoa, eu também tive as minhas dificuldades em gerenciar o meu tempo, porque eu sempre fiz muita coisa, e sem o gerenciamento de tempo eu não conseguiria fazer nada do que eu faço hoje. E aí, ao longo dos slides, eu vou dando alguns exemplos para vocês de como eu me organizo. Isso não significa que vai servir para você se organizar exatamente da mesma forma, mas pelo menos você vai entender a maneira com que eu pensei para resolver esses pequenos empecilhos aí que apareciam para mim durante as minhas atividades, tá? Em relação à pós-graduação, principalmente, eu acho que o maior obstáculo, e não só para o aluno de pós-graduação, de iniciação também, na graduação, e os professores também, se tiver algum professor aí me assistindo, acho que o maior obstáculo é a gente entender a diferença entre estar ocupado e estar produzindo. A gente tem uma demanda grande, uma cobrança grande para produzir, só que a gente tem muitas ocupações, né? O professor, por exemplo, que tem que produzir um artigo, ele também tem que ir em reunião de departamento, ele também tem que te orientar, ele também tem filhos, de repente ele cozinha, ele também tem conta para pagar, tem que sair correndo no banco, tem que comer, né? Tem que se cuidar e tem que fazer uma série de outras coisas. Então é um gerenciamento da vida, né? Do tempo que cobre tudo, todas as atividades que você faz, não somente na universidade, é bastante grande. Então, o número de ocupações, se vocês forem fazer uma lista, e a gente vai conversar sobre listas, a lista de ocupações ela fica enorme perto da de produção e é difícil achar esse balanço. E aí a de produção vai ficando grande, vai ficando para trás, que a gente vai afastando o que é mais difícil, vai deixando para depois. Algumas pessoas fazem isso. E isso torna as coisas bastante difíceis depois, tanto para suas ocupações de fazerem elas direito, né? Não ter que repetir, quanto de produção para achar ali um espacinho para ela na sua lista de tarefas, tá? Então, um dos exemplos que eu já vou trazer para vocês aqui já é assim, aquele dia que você chega em casa e você fala, nossa, eu tô tão cansado, fiz um monte de coisa, mas eu não produzi nada. Então, assim, com certeza não é uma coisa que você deseja, né? Durante todos os dias da sua pós-graduação ou do seu trabalho na universidade, você chega cansado e não tendo produzido nada. Mas uma coisa que você já pode corrigir antes da gente começar a falar, aqui propriamente dos slides que vão seguindo, é o que vai ser a produção para você. Então, assim, a cobrança é grande. Aí você põe na sua lista de produção tudo aquilo que você precisa produzir. E aí o que acontece? Ah, é muito difícil, então você procrastina, começa a colocar coisas de ocupação, aquilo vai ficando para depois, para depois, para depois, aí vem o prazo com um revólver na sua cabeça, né? E aí você tem que fazer e não faz do jeito que você tinha que fazer, mas entrega lá o que deu, é o que tem para hoje, que a gente fala. E aí, se você se planeja, e a gente vai falar bastante de planejamento aqui, se você se planeja para fazer momentos, períodos de produção durante o seu dia, você não precisa depois, perto lá do dia do deadline, juntar 20 momentos de produção que é impossível de você colocar num dia para poder atender a esses pedidos, tá? Então a gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação e um pouco também mais para frente. Bom, vamos seguindo aqui. Como você se organiza? A primeira coisa que eu vou querer saber é como você se organiza e se você se organiza, né? Que os conceitos de organização e planejamento, eles são bastante diferentes. Então, a primeira coisa é, se você se organiza, se você tenta se planejar, como é feito esse planejamento? Ele é um planejamento do seu dia, você tem uma lista diária,
Ele é um planejamento da sua semana? Ele é um planejamento do seu ano, do seu mês? Como que você faz? Ah, Flávia, existe um melhor, um pior, um certo e errado? Não. Depende da demanda, depende do seu estilo. Tem gente que gosta de começar a planejar, de viver um dia por vez, né? E aí você planeja o seu dia, e aí você chega em casa, planeja o dia seguinte e assim por diante. Tem gente que gosta de ter uma visão da semana para saber até o quanto consegue colocar mais ou o quanto precisa tirar e deslocar de segunda para quarta, de segunda para quinta e tudo mais. A mesma coisa se for para o mês, a mesma coisa se for para o ano. Depende também do número de parcerias que você tem. Às vezes você precisa enxergar o seu tempo livre por escrito para saber se você pode fazer o manejo desse tempo com o pedido do outro para você. E a gente já vai falar sobre isso também, né? Até que ponto eu tenho que ser a agenda de outra pessoa. Eu tenho muitos parceiros hoje, eu tenho certeza que muitos professores aí também têm, assim como alunos que estão do meio da pós-graduação para o final, já perto da defesa, tem uma demanda grande dos que estão entrando, ah, me ajuda a fazer isso, me ajuda aqui, me ajuda ali. Então, tem que existir não só um balanço do quanto você pode usar o seu tempo para o outro, sem prejudicar as suas atividades, quanto também um respeito da pessoa falar, olha, não é só dizer não, que eu acho que dizer não também nem é tão necessário na pós-graduação entre os colegas. Eu acho que o hoje não, o agora não, ele tem que ser administrado. O não, ele tem que ser evitado realmente, porque daí cria uma desarmonia e parece que você não está querendo ajudar. Mas você pode ajudar dentro do seu tempo livre e da sua agenda. E não a outra pessoa, olha, eu preciso aprender isso daqui para uma hora, preciso aprender isso aqui para amanhã, e tem que ser você. E você está atolado de coisa, e você tem que tirar coisas da sua agenda que são importantes para você, porque se estão lá, são importantes, são suas prioridades, para colocar a coisa do outro. Uma vez ou outra, isso até pode acontecer, porque né, a urgência e a importância, elas também não andam sempre juntas. Mas quando elas andam juntas, cai nesse episódio. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado e muito bem gerenciado. Fazer, né, deixar uma clareza do que é importante, do que é urgente, do que é ao mesmo tempo urgente e importante, vai ajudar vocês bastante nesse processo. E aí tem aquela coisa, né, do famoso favorzinho. Ah, mas olha, eu sei que você sempre começa assim, né? Eu sei que você está super ocupada, eu sei que você é super ocupada, mas é que eu estou precisando disso para agora, eu estou precisando disso para hoje. O que, que eu faço com a minha agenda? Eu tenho a minha lista de prioridades, né? Que eu tenho as minhas metas, os meus planos de ação todos traçados para aquele ano. Se eu não consigo traçar ele inteiro para o ano, pelo menos para o semestre eu tenho. Então, assim, hoje eu já sei o que vai acontecer comigo pelo menos até o meio do ano. Aí você fala, ai Flávia, mas e se acontecer algum imprevisto? O planejamento inclui o imprevisto, inclui o risco, tá? Então, quando eu tenho na minha agenda algum tempo livre, eu escrevo livre, eu não deixo em branco. Porque quando eu tenho em branco, o famoso favorzinho cai ali imediatamente. Não é que ele não possa cair, mas ele cai porque outra pessoa colocou e não porque eu escolhi colocar. E aí você fala, nossa, Flávio, mas que egoísta, né? Vocês já vão entender. Quando eu escrevo livre, eu tenho várias coisas que eu posso colocar que estão na minha lista de prioridades num momento mais tardio, mas sou eu que vou escolher o que eu vou pôr. E aí vai depender de uma série de coisas, vai depender se são 15 minutos que eu tenho livre, se é meia hora, se é um dia, vai depender sim do meu humor, vai depender sim das minhas habilidades de conseguir ajudar a fazer aquilo naquele tempo, que às vezes é uma tarefa que te pedem que você pode fazer mas você tem um tempo livre de meia hora e a pessoa quer aquela meia hora. Só que você sabe que a habilidade que você tem em relação àquela tarefa, você consegue fazer, por exemplo, em 3 horas, não em meia hora. E aí isso te obriga a falar um não que estraga toda a relação. E na verdade você pode falar um não, agora eu não posso, mas vamos ver aqui na minha agenda, porque eu preciso de mais ou menos 3 horas ou 2 horas para fazer isso. Deixa eu ver qual o próximo dia que eu vou ter 2 ou 3 horas para fazer isso. E você coloca lá o nome da pessoa, o serviço. E aí você joga de novo para ela, olha, isso é o que eu posso te oferecer. E a pessoa fala se serve para ela ou não. Se é uma coisa ultra super urgente e você não pode entrar nesse conflito, aí ela vai ter que achar uma outra alternativa, que vai ser
ou procurar outra pessoa, ou procurar alguém que possa dividir e falar assim, olha, a Flávia sabe fazer e o fulano sabe fazer. Então, de repente, a Flávia gasta essa meia hora que ela tem para fazer e o outro gasta mais um tempo, somando dá aí o total para fazer, para ajudar essa pessoa a fazer a tarefa. Por isso que é importante trabalhar em colaboração. Quando você tem um time trabalhando com você, você consegue executar muitas tarefas, porque você consegue segmentá-la em pedaços factíveis, tá? É diferente de você chegar para um colega seu com uma tarefa, que ele vai ter que bloquear um mês, uma semana da agenda dele, e assim, ele vai às vezes até tentar para te agradar, para não te falar um não, não vai dar certo porque não era viável, não era uma meta que a gente chama SMART, né? E uma das partes do SMART é ser factível. E, e aí você vai falar assim, nossa, né? Eu pedi para a pessoa errada. Então é bem constrangedor, tá? Então, para evitar isso, muito planejamento. Então, aqui tá o resumo do que eu disse agora. Se você planejar suas atividades, você vai sim ter tempo para fazer o que te pedem, junto com o que é prioritário para você. Eu hoje, claro, eu falo muito não agora, mas eu falo muito sim. Quem já precisou de mim para alguma coisa sabe que eu faço o máximo para realmente conseguir ajudar a pessoa a caminhar para frente. Né? E se eu não consigo, eu pelo menos tento dar um caminho para que ela ache uma outra pessoa que também consiga dar essa mão. Então, quando eu falo um não puro, olha, eu não me lembro qual foi a última vez, mas quando chega esse momento é porque realmente eu esgotei todas as possibilidades e eu realmente não tenho aquele espaço ou não tenho aquela habilidade, tá? É melhor do que você falar que sim e não consegue fazer. É um pouco complicado porque você perde a credibilidade do que você faz, tá? E aí a coisa da importância e da urgência que eu falei para vocês. Se aquilo for importante para você, mas não urgente, a pessoa vai ter que entender que você tem a sua própria prioridade, a sua própria agenda, assim como ela tem a dela. Que daí, assim, vocês vão ver bastante isso. Alguém te pede alguma coisa e fala que é super urgente. Aí você pega e fala, olha, tá, eu vou tentar fazer e tal, só que o mais rápido possível, quando você fala, vou tentar fazer o mais rápido possível, a sua contagem do tempo dentro da sua agenda é uma e dentro da agenda dela é outra. Um segundo para ela é diferente de um segundo para você, tá? E aí vai ficar te amolando e te cobrando e tal. Então, tudo que é planejado e conversado, eu acho que não chega nesse ponto. E aí, quando você entrega aquilo que a pessoa pediu, ela também tem uma outra tarefa. E nem sempre a hora que você entrega o que você fez para essa pessoa, para que ela faça essa outra tarefa, nem sempre aquele momento é prioritário para ela aquela tarefa, entende? Então, por exemplo, um artigo. Você me mandar um artigo para revisar, por exemplo. Aí eu falo, olha, eu consigo fazer daqui 2 dias, talvez, porque eu tenho um espaço de tantas horas. Muito provavelmente eu vou gastar aquelas 2 horas no artigo. Mas enquanto eu estou fazendo, às vezes aquelas 2 horas só me permitiu chegar até o resultado, ainda falta discussão e conclusão. Aí eu vou precisar de achar mais tempo na minha agenda para aquele restinho que faltou. E às vezes essa parte da minha agenda já não está casando com a agenda de quem precisa. Né? E aí você vai ter que ser claro, olha, você quer que eu devolva até onde eu fui, ou você espera mais tantos dias e tudo mais. Vamos supor que a pessoa tenha esperado, tá? Aí você pega e devolve esse artigo para ela. Você devolveu, sei lá, um mês depois. Um mês atrás, isso estava na lista super número 1, número 0 da lista de prioridade dela. Mas um mês depois, outras coisas foram aparecendo. E aí o que estava prioritário para você, que era de devolver para ela, não era prioritário para ela receber e começar a fazer o trabalho dela naquele artigo. Então, por isso que tem muito conflito quando se trabalha fazendo artigo junto, tá? E aí, às vezes, parece que é falta de comprometimento, parece que é falta de amizade e tal, e na verdade é só uma falta de planejamento, de agendas que não andam juntas, ou que não precisam andar junto, porque são pessoas diferentes, com rotinas e atividades diferentes, mas o entender e o respeitar a agenda do outro e saber que um não pode ser a agenda do outro, isso já é mais do que meio caminho andado para vocês conseguirem trabalhar em parcerias, seja com os colegas, seja com professores de fora, tá? Sejam vocês alunos, vocês professores, que tem muito também essa reclamação, né? Ah, meu orientador nunca viu meu artigo. Aí o orientador, o meu aluno nunca entrega o artigo. Tenta ver como é que tá a agenda dos dois e achar um ótimo dentro desse planejamento, tá?
Eliminar as distrações. Gente, isso aqui é muito importante. A gente precisa eliminar as distrações. Não digo eliminar, eu acho que é. Estou escorregando aqui. Não digo eliminar, eu acho que é gerenciar também, tá? Porque o WhatsApp é importante, Facebook é importante, YouTube é importante. Eu não diria que. Até uma pessoa, eu vejo muito quando eu estava na pós, o pessoal, ai, não acredito que você assiste Big Brother, ai, não acredito que você assiste a série não sei das quantas. Poxa, você é um pós-graduando, né? Tinha que ter aí um cérebro rodando aí dentro. E, gente, não tem nada a ver com isso. Tudo, assim, se aquele momento que a pessoa está fazendo aquela atividade, seja boba, seja intelectual, é uma coisa que dá prazer para ela e que faz ela se sentir mais leve no dia, sabe? Diante de tudo que está fazendo, jogar um videogame, andar de bicicleta, sei lá, assistir um filme pela 10ª vez, ler um livro que todo mundo leu e falou que é ruim, mas você quer ler. Sabe, a vida é sua, você escolhe o que te traz prazer, né? Agora, o que não pode é colocar essas coisas na frente dessas prioridades enquanto você é aluno de pós-graduação, porque as coisas ficam dispersas, né? O problema da distração não é o que você escolhe para se distrair, é quantas vezes você está se distraindo no momento em que você precisa, na verdade, ter foco, tá certo? Então, não desencana dessa coisa do julgamento que é besteira. Bom, aí eu pergunto para quem tá aí, né? Quem aí acha que não tem tempo? Eu não tô aí, mas eu vou pedir pra Mônica perguntar aí pra vocês. E dar um tempinho aí, né? Que eu já fico imaginando que eu olho a sala e quase que a maioria levanta a mão, ou pelo menos dentro de si fala, nossa, eu não tenho, gente, a Flávia tá louca. Ela tá pedindo pra eu fazer lista. Aqui. Ela tá pedindo pra eu fazer lista, mas eu mal tenho tempo pra fazer isso e aquilo. Aí olha esse diagrama aqui, né? Se a gente for colocar que a gente trabalha 40 horas, a gente sabe que o aluno não fica 40 horas, né? Trabalhando o tempo inteiro. Olha só, tirando aí os exercícios que você faz, o banho que você toma, o tempo que você dorme, porque isso é um outro erro na pós-graduação, a gente acha que não dormir é ser eficiente, né? E eu posso falar para vocês que às vezes que eu deixei de dormir, eu até produzi alguma coisa, mas eu mais me ocupei e me distraí do que produzi. Na grande maioria, lógico que tem dias lá de exceção, os dias de desespero a gente produz mesmo. Mas toma cuidado com isso, tá? O seu dia tem que ter qualidade, e ele só vai ter qualidade se você tiver um tempo de sono decente, tá? Então aí, ó, sobram 37 horas para você correr atrás dos seus sonhos. E um dos sonhos é a sua pós-graduação terminada com louvor, com tranquilidade, eu acho que mais até do que louvor, certo? Bom, se a sua semana tem tarefa, eu já falei disso antes, né? Quando você coloca na sua agenda, não deixa em branco, escreve livre, o que que você faz? Você teve um risco do seu projeto, você precisa consertar alguma coisa, usa aquele tempo que está escrito livre para isso. Teve um imprevisto, usa aquele tempo que está escrito livre para isso. Não teve risco, não teve imprevisto, alguém te chamou para ir no cinema, usa aquele tempo livre para isso. Ah, Flávia, eu estou atrasada com o paper, eu tenho aqui um tempo livre, eu vou emendar. Eu fiz 2 horas de produção, escrevi aqui tempo livre, eu quero usar esse tempo livre. Se você está se sentindo concentrada, com foco, usa. Mas se você está, assim, caminhando, assim, com aquele esforço de que precisa terminar, não. Usa esse tempo livre para não fazer absolutamente nada, para tomar uma água, ir no banheiro, brincar com o cachorro. Eu uso meu tempo livre demais aqui com o Lui, com as minhas plantas, como ali uns tomatinhos que amadureceram. Quando eu estou em casa, eu uso mesmo o meu tempo livre. Não deixo ele muito grande, mas eu faço vários pequenos, né? E me ajuda demais a produzir. Na hora que eu volto a sentar, eu pá, e faço um monte de coisa. Isso aqui é um exercício que de primeira olhada pode parecer um exercício bobo, tá? Mas eu acho que é um ponto aí para vocês começarem, que é um exercício para planejar os seus sonhos. Esse sonho pode ser a dissertação, pode ser a tese, pode ser uma viagem ao exterior, pode ser um sanduíche, né, que agora está a correria aí do envio das propostas. Mas o que eu quero é que vocês enxerguem com o que eu coloquei aqui.
é saber o que vocês estão deixando para trás. Então, o ainda não fiz, certo? E o ainda tenho X meses para fazer. É importante que vocês tenham a noção do tempo. Então, por exemplo, quem está no primeiro ano do mestrado, não sei aí se é um ano ou se são 2 anos, mas vamos supor que sejam 2. Você coloca lá, eu ainda tenho 24 meses para fazer. Vai passar um tempo, assim que em qualquer momento do dia, seja de manhã, de noite, acordou pensando nisso, assim, nossa, eu não fiz aquele artigo ainda que o professor Alexandre me pediu. Pensou nisso, pega esse papel de novo e atualiza, escreve, hoje é dia tal e eu ainda não fiz o que o professor Alexandre me pediu. Eu ainda tenho tantos meses. E aí você coloca embaixo o motivo pelo qual daquele período do último papel até esse papel novo você não fez. Porque daí você vai começar a identificar o que está te atrapalhando e quais são seus distratores. Aconteceu de novo, escreve outro papel e vai pondo por cima, vai fazendo uma pilha. Eu não quero que você chegue a fazer uma pilha, eu quero que você resolva logo, né? Mas você vai conseguir medir o quanto você está procrastinando, o quanto você está evitando aquilo, e aí você vai começar a sentir o que a gente colocou o nome de vergonha alheia, né? Você vai ter vergonha alheia, porque você mesmo vai chegar na sua casa e vai olhar, nossa, eu vou ter que escrever outro papel porque de novo hoje eu não fiz. E aí toda vez esse papel vai ter que te trazer uma reflexão, um amadurecimento, uma identificação do porquê que está acontecendo aquilo, tá certo? É um exercício simples e que adianta muito, né? Eu tive um grupo que eu trabalhei com gerenciamento de tempo, um grupo online, e o pessoal, assim, começou com vários papéis, né, num primeiro momento, e assim que a gente começou a falar dos motivos, todas as outras tarefas não passavam de 2 papéis, que era o papel da identificação e um papel, porventura, de um momento de esquecimento, certo? Então pensem nisso, eu acho que pode ser uma prática interessante para vocês. Eu roubei esse slide aqui do meu pai, vocês devem conhecer, alguns de vocês devem conhecê-lo, porque ele deu aula aí, foi da direção aí. É uma palestra que eu, ele e a Mônica, a gente deu junto aqui aí, não aqui em São Paulo, porque eu não estou em São Paulo nem aí, que vocês também não estão, né? Em São Paulo, onde ele fala de vocação e profissão. Então eu trouxe para vocês que não é para todo mundo a pós-graduação. E eu não estou aqui falando isso que eu quero que saia todo mundo correndo aí no primeiro obstáculo. Mas eu acho que vocês precisam ter uma reflexão interna de primeiro, lembrar que estudante é uma profissão, então tem os seus deveres, assim como tem os direitos, mas tem os seus deveres. Não é o seu professor que tem que escrever o seu trabalho no primeiro obstáculo, tá? Ele te orienta, por isso o nome dele é orientador, e ele orienta vários alunos, ele se dedica a vários trabalhos, enquanto você só tem que se dedicar ao seu, o que já é bastante coisa, mas tenho em mente isso, não estou aqui defendendo orientador perante estudante, mas clareza é uma coisa importante, tá? Assim como para os orientadores, lembrar que o estudante, ele está ali exercendo a sua profissão, alguns deles vão vir com vocação, alguns deles não, mas a vocação, ela está também muito ligada ao talento, né? E hoje, mais do que nunca, as habilidades. E as habilidades, elas podem ser adquiridas. Então, o orientador que identificar que um aluno precisa melhorar alguma habilidade, procura alguma ajuda, senta com ele, tenta desenvolver isso um pouco mais. Só o que vocês estão fazendo hoje aqui de trazer, né, a Confidence, a Tradupoints para conversar com vocês, isso meu recado para os estudantes, só isso já demonstra para vocês o quanto os seus orientadores, professores e a universidade estão preocupada em realmente alimentar essa vocação de vocês ou de uma outra forma alimentar e promover uma melhoria dessas habilidades que vocês precisam para terminar o trabalho de vocês, certo? Então, aqui a frase que eu nunca deixo de falar quando, diante de alguma coisa de dificuldade, né? Toda vez que o aluno chega e fala, eu não consigo, eu não posso, põe na sua cabeça que não foi todo mundo que entrou, né? Não foi todo mundo que conseguiu sair da graduação, fazer a iniciação, chegar até onde você está.
Então, eu acho que você precisa ressignificar a maneira como você está pensando todo esse processo de pós-graduação. Eu vejo muita gente, não é para mim, no primeiro obstáculo, sabe? Se você passou numa seleção, se tem um professor que está apostando em você, gente, isso é muita coisa. Se tem uma outra pessoa apostando do tempo dela, da profissão dela, que ela escolheu, para dedicar para você, é muita coisa, tá? Então, se fosse fácil, todo mundo faria. E o sucesso exige mais. Toda vez que você se sente cansado, se sentir, nossa, eu fiz tudo o que eu podia e ainda não deu certo, lembra dessa frase. O sucesso exige mais. Você tem que sempre tentar aquele pouquinho. E aí eu tenho uma imagem que eu gosto sempre de lembrar. Quando eu estava no colégio, na aula de física, aprendendo força de atrito, tinha lá a força de atrito de destaque. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas isso nunca sai da minha cabeça. Quase ninguém conseguia compreender o que era. E aí o meu professor falou assim, olha, imagina na sua vida quando você não consegue alguma coisa, e você tenta deslocar aquele bloco de problemas do chão, empurra e chama ajuda e não vai. E aí uma pessoa falou assim, não, eu não vou desistir. Eu vou empurrar e vai ter uma hora que eu vou dar aquele pouquinho a mais do que eu estava dando, aquele mínimo a mais, que é a hora que você vence a força de atrito de destaque e o bloco ano, né? Então eu sempre penso nisso toda hora na minha vida, quando eu tenho alguma dificuldade, eu tenho aquela hora que eu respirei e falo assim, gente do céu, já empurrei com tudo que eu podia e não tá andando. Aí eu lembro desse professor, eu lembro dessa cena e eu faço igual abrir lata, né? De palmito, essas coisas, você vai. Deu tudo? Então mais um pouquinho, é aquele pouquinho que vai abrir, tá? Então vençam sempre. Aqui o resumo, né, do ocupado e do produtivo. A gente tem muitas distrações, muitas coisas para fazer. Se pergunte primeiro o que te ocupa e o quanto e quando você está produzindo. Então, por exemplo, chega alguém aí e fala, olha, o que me ocupa é e-mail, WhatsApp, Facebook e tal. Não precisa eliminar, precisa concentrar esses momentos em outros horários. Não precisa atender toda hora que a mensagem chega. Então, assim, tirem alertas de e-mail, tirem alertas, deixem grupos mudos no horário que você está produzindo e depois coloca o som de novo. Se algo for muito urgente, gente, antes a gente não tinha essas ferramentas e quando as pessoas precisavam procurar a gente, elas sabiam onde a gente estava. Então, mais importante do que você deixar tudo ligado é você deixar para as pessoas que teriam uma urgência para te contactar e que você gostaria de responder, falarem para ela onde vocês estão, abre um pouquinho da sua agenda e fala onde você está e como que ela poderia te contactar. Fala os horários das suas aulas para a pessoa não te interromper naquele horário, certo? Eu tenho um grupo de WhatsApp de 950 coaches. Você imagina se eu for olhar a cada hora que cada um manda mensagem? Não dá. O que eu fiz? Quando eu fico no ônibus indo para São Paulo ou voltando para Sorocaba, eu vi que eu consigo ler em meia hora até 1000 mensagens. Então eu deixo, fica lá o número vindo, na hora que junta 1000, eu uso esse tempo, falar, eu preciso de meia hora. Aí eu vejo na minha agenda se eu tenho meia hora livre, eu leio todos de uma vez, respondo o que eu preciso responder e pronto, já não vejo mais aquele dia. E assim vai, tá? Flávia, mas e se for uma coisa muito urgente, se morreu alguém, eu não consegui ver e tudo mais? Bom, se morreu alguém e você não conseguiu ver, é porque você estava produzindo alguma coisa, estava numa aula, estava em alguma coisa da sua rotina de horários, e quando acontecem essas coisas, não é um segundo que você tem ali para resolver. Se for um segundo, eu preciso ver alguém que está no hospital e só hoje, tal, a pessoa vai achar outro meio de te achar. Ela vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail, vai te ligar. Se não respondeu, ela vai até a faculdade atrás de você, porque sabe que você está lá. Então, assim, eu não conheço de todos os meus clientes que eu tenho de gerenciamento de tempo e que fizeram esse gerenciamento, assim, de realmente reservar horários para cada coisa, eu não conheço ninguém que tenha perdido alguma coisa super importante. Porque uma coisa importante quando você faz isso é você educar quem te escreve toda hora já esperando a resposta imediata, educar os horários que você mais responde. Então, minha aluna de iniciação científica me escrevia toda hora, me escrevia de madrugada e achava ruim que eu não respondia, tal. Eu comecei a responder ela toda vez que eu podia responder, era normalmente terça e quinta, e eu encontrava com ela quarta e sexta,
Eu respondia às 9 da noite em ponto. Então, 9 da noite eu olhava, tinha mensagem dela, eu respondia. O que começou a acontecer? Em vez dela me escrever o dia inteiro sobre vários probleminhas, ela me escrevia mensagens e áudios maiores um pouco antes das 9. Então, você acaba educando a pessoa de como ela vai usar o seu tempo. Então, de novo, eu não era a agenda dela. Ela tinha que saber que eu tinha uma agenda. E aí ela adequou, né, a demanda aí de dúvidas dentro desses tempos livres. Então, como que eu aumento a minha produção, né? Então, primeiro eu preciso pensar no que eu tenho para fazer, no que eu quero ser da minha vida. Eu quero produzir para ser uma palestrante famosa, eu quero produzir para ter um fator H de não sei quanto, eu quero produzir para o meu orientador ficar orgulhoso, eu quero produzir porque a faculdade está pedindo. Pense no que você tem que cumprir e que vai te satisfazer como na sua carreira ou como pessoa. Depois você vai planejar, vai fazer lista e depois você vai partir para ação, tá? E aí a gente vai passar aqui uma sequência. Primeiro, você vai ter que conhecer então as suas tarefas, essa parte do pensar e planejar. Eu começo sempre, isso aí sou eu, tá? Você pode fazer de uma outra forma. Eu começo com uma lista livre. Eu pego um papel, escrevo tudo. Aí depois eu ponho a hierarquia do que é prioridade, o que é número um, 2, 3, 4, 5. Primeiro eu identifico quais são as tarefas. Depois eu priorizo. Aí uma pergunta que todo mundo me faz. Flávia, eu começo pela mais difícil ou eu começo pela mais fácil? Você vai produzir mais se você começar pela mais difícil. E todo mundo acha que não, né? Que, eu vou fazer. Eu tenho 10 tarefas, uma é difícil, 9 são fáceis. Então eu vou fazer um monte para sentir que eu super produzi, mas aquela difícil ficou lá no fundo. E ela vai para outro dia, e ela vai para outro dia. Então, nesse exercício de deixar as difíceis para depois, você aumenta o seu tempo de procrastinação, ou seja, você aumenta o tempo em que você se ocupa mais e produz menos. Então, isso é perigoso para quem está fazendo coisas na academia, tá? Você precisa identificar qual o horário que você trabalha melhor. Você trabalha melhor de manhã ou você trabalha melhor à tarde? Aí você vai falar assim, Flávia, eu trabalho melhor de manhã, então eu vou fazer as tarefas mais difíceis de manhã. É o contrário que vai te promover maior produtividade. Aí você fala, você tá louca, né? Eu vou pegar um horário que eu tô mais molenga e vou pegar o mais difícil, não vai sair. Aí é que tá, gente. Uma das pessoas que conseguem mais se concentrar são as pessoas que conseguem se concentrar no barulho. Mas eu só consigo fazer coisa no silêncio. Você só consegue fazer coisa no silêncio, passa um pernilongo, você já não faz mais nada. Mas se tá um barulho, um monte de gente falando e você ainda assim consegue se concentrar, essa concentração acaba sendo de qualidade. Então, não estou dizendo que você tem que escolher sempre fazendo barulho. É só falar da qualidade, do esforço que você faz para se concentrar. Então, se você tem uma coisa mais difícil para fazer, faz esse exercício. Tenta fazer ele num horário que você tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, sou uma lesma de manhã. Eu, à tarde e à noite, eu faço um monte de coisa. Então, porque eu faço um monte de coisa e tenho muita energia à tarde e à noite, eu deixo as tarefas de ocupação, que são essas pequenas, para matar com essa agilidade que eu tenho, porque daí eu mato um monte, tá? Agora, no momento que eu tô mais no meu chazinho de manhã, com o Lui perto, eu tô numa reflexão mais lenta, é nesse momento que eu faço revisão de artigo, que eu escrevo artigo, principalmente de discussão, que eu preparo a aula, porque a minha concentração para vencer aquele meu ritmo, ela tem que ser dobrada. Então eu consigo produzir uma coisa com muito mais qualidade, tá certo? Isso não é só a Flávia tá falando, não, viu? Tem um monte de livro que defende esse modelo. Então, é uma questão de você experimentar e ver qual serve para você. Bom, para planejar, planejamento só vai dar certo depois se você tiver foco. E aí, uma coisa que também as pessoas confundem. Flávia, mas eu faço muita coisa, então só isso já não diz que eu não tenho foco? Nada a ver. Você pode ser um multitarefas, né, um multitasking que a gente fala, mas o multitasking eficiente é aquele que faz várias tarefas, mas uma de cada vez, não todas ao mesmo tempo. Então eu tenho um monte de atividade, mas eu não faço todas ao mesmo tempo. Eu faço uma e pronto. Eu tô aqui gravando a aula para vocês, tem um monte de coisa acontecendo.
Tem o Lui Latino que tá com saudade que eu fiquei fora, até parece que tá com saudade. Tem o meu marido me esperando para jantar, e às vezes ele já faz um barulho já me avisando. Tem o meu WhatsApp que não para de vir mensagem, porque amanhã começa a disciplina e tem gente esperando que eu mande coisa. Tem a Mônica perguntando se dá tudo certo, que horas que eu vou mandar as coisas para ela. Então, assim, eu tô gravando. Nada mais tá acontecendo daqui para cá. Eu acabo essa aula aqui, acabo de gravar, e ela não está editada em nenhum momento, eu estou fazendo ela de uma vez, essa conversa com vocês. Eu vou acabar aqui, aí eu vou dar uma olhada aqui no WhatsApp só o da Mônica, porque está relacionado com a minha prioridade e urgência que eu estou fazendo agora, para falar, ó, deu tudo certo, estou te mandando. Depois eu desço, janto, porque eu preciso ficar de pé, então essa pausa. Depois, como é domingo, eu paro, né? Porque eu não estou trabalhando mais de fim de semana. Mas como eu estava em viagem, era o único dia que eu conseguia fazer, eu pus lá no meu tempo livre, pus para fazer isso aqui para vocês. Então, assim, tem que ter tudo com muita clareza para poder funcionar, tá? Não importa a quantidade de coisas que você tem para fazer, eu tenho um monte também, mas dá para fazer. Com foco dá para fazer, certo? É, Aqui de novo esse recado, né, de não ser a agenda das outras pessoas e ser a sua agenda. Reservar o tempo para os imprevistos, então isso a gente já conversou. Sempre vai ter aquele dia de tempestade, então esteja preparado. Tenha lá o seu guarda-chuvinha, as suas opções para sair daquele problema. E se não tiver, converse com alguém. Nesse momento, na pós-graduação, toda vez que a gente tem problema, a tendência é a gente se isolar e tentar achar uma solução sozinha, porque a gente tem vergonha ou porque não está acontecendo com o outro. Não façam isso, tá? Tentem dividir, tentem resolver os problemas em conjunto, porque eles aparecem em momentos diferentes, os mesmos problemas, em momentos diferentes para as pessoas na pós, mas aparece para todo mundo. Conhecer as suas habilidades, isso é muito importante, porque você consegue antecipar as dificuldades que você tem e aí não tem surpresa. Então, se você sabe que você tem uma habilidade para fazer uma coisa específica, você sabe que aquilo vai ser difícil lá na frente, você pode usar aquele tempo livre para melhorar aquilo ou para já fazer aquilo porque você tem habilidade, então você traz aquilo para um momento de ocupação. Ele não vai ser produção, ele vai ser ocupação porque para você é uma coisa mais natural. Então, já muda a organização. Por exemplo, análise estatística. Para alguns é ocupação, para alguns é produção. Isso não quer dizer que um está fazendo certo, um está fazendo errado. Não. É só uma questão da habilidade, que uma pessoa consegue fazer super rápido e a outra vai ter que estudar cada passinho para conseguir fazer. As duas vão fazer, vão. Mas uma vai precisar de mais tempo, que vai tomar na agenda espaço de produção, a outra vai tomar espaço de ocupação. Ok? Conheço os seus vícios, então aqui todo mundo tem vícios diferentes, né? Mas eu coloquei aqui a maioria dos vícios, eles são hoje as mídias sociais. E eu acho muito engraçado as pessoas falarem, eu saí do Facebook, porque eu não tô conseguindo mais produzir. Eu não uso o LinkedIn, porque perde muito tempo para atualizar, não consigo mais. Eu não uso isso, eu não uso aquilo. Eu acho que você pode até deixar de usar alguns, porque realmente não precisa estar em todas. Mas pensa assim, o que, que eu quero fazer das mídias sociais? Eu, por exemplo, tenho o LinkedIn e o Facebook voltados para mim e para Confidence por conta do trabalho, e eu não uso muito Twitter, Instagram, os outros, mas numa época eu deixei lá associado ao Facebook, então o que eu ponho no Facebook sai para os outros. Então quem quiser olhar de lá vai ter informação, mas eu não preciso ficar alimentando. Então, tudo depende assim do que você quer para você, da sua atividade no momento, né? Eu acho que não precisa eliminar. Eu acho que tem hora que o distrator ele é importante, a procrastinação, ela também, essa parada, ela precisa ser feita. Ela só não pode ser, ela tem que ser planejada, né? Esse momento que você fica nas redes sociais, fala assim, olha, eu tenho aqui um momento livre. Eu já fiz isso, já fiz isso. Eu quero entrar então no Facebook. E ali você fica um tempo e tal. O que não pode é deixar isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, que daí isso não vai funcionar. Nem o Facebook você vai fazer direito, que vai deixar no meio lá uma conversa, ou um post que você escreveu e não conseguiu postar, ou não achou a foto e tal. E vai deixar de fazer o seu trabalho também.
Aqui é uma parte muito importante. Já estou chegando aqui no final. Faça grupos de estudo. Isso daí é uma coisa que já foi comprovada por vários estudiosos de educação, de que na pirâmide do aprendizado, você lá assistindo uma aula, você pega lá 3%, se o cara só ficar falando com você. Se você pega uma coisa para ler, você absorve ali uns 10%, mas se você ensina para alguém aquilo que você ouviu aqui hoje, você absorve 95%. Então, é uma coisa que, para encerrar, eu já vou pedir para vocês. Vai ter um monte de gente que, porventura, seja professor, seja aluno, não conseguiu estar aí, por uma série de razões que não vem ao caso. Eu quero que vocês, do que vocês acharam que foi importante do que eu falei aqui para vocês, que vocês passem para o outro. Não é assim, entre em contato com a Flávia para ela te contar o que aconteceu. Não, passa você não me ouviu falando. Passa você, não sou vaidosa com essas coisas, não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que multiplicar. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, a paciência. Eu sei que é meio estranho, né, assistir um vídeo assim longo junto com aula. Eu espero que tenha dado tudo certo aí na parte técnica e que vocês tenham conseguido assistir tudo. Eu deixei aqui o link, e até um link meio ruim de copiar, mas eu deixei. Mas todos são LinkedIn, tá? Se vocês entrarem no meu LinkedIn, entra lá, pede para eu aceitar vocês, eu vou aceitar. Dentro da minha página tem lá 20 artigos em português, que são uma sequência que eu fui escrevendo em função das coisas que acontecem na pós-graduação e também algumas coisas até em empresa. 3 deles cobrem o que a gente conversou aqui hoje, mas tem outros que eu queria que vocês explorassem, que tem recados lá muito importantes. E a partir, acho que do meio de março, começo de abril, a gente já vai começar a soltar a outra leva também de textos. E eu escrevo para ser ouvida, né? Assim como eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, quando eu escrevo, eu quero que você leia e escute minha voz falando com você. E se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, fiquem livres para me escrever, vocês sabem onde me achar. Eu estou no Facebook como, acho que Flávia Pires Rodrigues, estou no LinkedIn como Flávia Rodrigues, tem aqui a nossa página da Confidence, peço para vocês visitarem lá. De vez em quando a gente coloca um conteúdo também interessante e os links do texto do LinkedIn. Aqui está o e-mail da Confidence, mas se vocês precisarem, né? O Nesp é casa, então se vocês precisarem escrever no meu e-mail pessoal, a Mônica escreve aí para vocês, é flapiro@gmail.com. Escrevam o que vocês quiserem e eu vou colocar na minha agenda respondendo vocês no meu tempo livre. Mas eu respondo todo mundo, certo? Então eu desejo um bom evento para você. Peço desculpas novamente por não estar presente, realmente presente, mas essa aula e esse vídeo foram feitos especialmente para vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Beijão e um bom dia para vocês e mais produção, menos ocupação. Beijo.